Queridos, que bom estar aqui pregando a palavra de Deus. Quantos estão preparados para ouvir o que Deus tem? Eu sei que você vai sair daqui diferente, vai sair encorajado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais poderosa do que qualquer espada cortante de dois gumes. Ela é vida, querido, e ela vai produzir algo em você hoje. Esteja aberto, esteja sedento, diga para Deus: Deus, fala comigo nessa noite. E eu sei que Ele vai falar com você, amém? Vou começar lendo um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 7 a 10. Eu amo esse texto. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, promessa de Deus, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Queridos, quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta, os cristãos estavam vivendo uma grande perseguição. Muitos estavam sendo dispersos por todo o Império Romano, por conta das perseguições dos romanos contra os cristãos. Muitos eram entregues à morte, literalmente. Alguns eram mortos pelas feras no Coliseu, outros eram queimados vivos. E quando Pedro vai tratar disso, o desejo dele é encorajar aquele povo que está vivendo esse sofrimento. E aí ele diz que eles deviam ficar encorajados, porque isso estava acontecendo em todo mundo, e há um motivo e uma razão, um propósito para essa batalha e para esta luta. E aí então, quando ele vai falar sobre o nosso adversário, ele usa o rei da selva, ele usa o ataque do leão para explicar as estratégias de Satanás, do maligno, contra as nossas vidas. Você sabe que o leão é o felino mais numeroso em todo o mundo, e ele prospera mais do que qualquer outro animal, porque além de força bruta, ele tem estratégias. O leão, por exemplo, ele prefere caçar de noite do que de dia. E o interessante é que mesmo quando ele já está distante, ele começa a rugir. O rugido do leão pode ser ouvido a 8 quilômetros. E no momento que os animais ouvem o rugido do leão, eles começam a ficar apavorados. Eles começam a ficar ansiosos. Na escuridão da noite, eles não conseguem enxergar de onde vem o ataque. E os leões vão dirigindo as presas. Eles vão rodeando em círculos. O leão vem rugindo, amedrontando, gerando ansiedade. As leoas estão lá atrás, no lugar para onde as presas vão fugir. Então a estratégia dele é fazer com que as presas recuem. Eles vão fazendo esses círculos cada vez mais fechados, até um momento que eles não têm mais para onde fugir e são devorados vivos. Essa é a palavra de Pedro. Vocês que estão vivendo esta luta, saibam que o vosso adversário, o diabo, é como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. E eu quero dizer para você que Satanás te odeia. Você não se tocou disso ainda? Ele te odeia, ele quer te matar.
Ele quer acabar com a tua vida, ele quer acabar com os propósitos de Deus na tua vida, ele quer matar a sua alegria, a sua felicidade, quer matar o seu testemunho, ele quer impedir que você alcance o propósito de Deus para a sua vida, ele quer impedir que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E se os cristãos daquela época não entendessem isso, talvez o evangelho não teria chegado até aqui. Mas Deus mandou com que o seu servo Pedro trouxesse uma palavra de exortação, dizendo: eu entendo que a sua luta é verdadeira, eu entendo que é difícil o momento que você está passando, mas eu quero que vocês saibam que vocês estão lutando contra um adversário poderoso, que como leão vem para roubar, matar, e ele vai criando círculos cada vez mais fechados, para que você recue, até que caia nas suas presas. Mas Deus, em contrapartida, nos ensina que a nossa estratégia significa resistir aos ataques do inimigo, não recuando, mas rompendo os limites que ele impõe sobre a nossa vida. Então eu quero declarar para você hoje, que ainda que Satanás esteja colocando barreiras, limites, para que você não possa romper e fluir no propósito de Deus, Deus vai fazer da tua vida instrumento da sua glória, se você crer e confiar e declarar que Deus é fiel, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Satanás odeia a sua paixão por Deus. Ele odeia quando um crente quer se avivar. Ele prefere você morno. Ele quer impedir que você busque a Deus. É por isso que ele às vezes pega um menino de 14 anos e o vicia numa droga, que se torna uma cadeia na vida dele. Por quê? Porque ele quer impedir que aquele menino cresça, se torne um homem de bem, um pai de família, um sacerdote, um pregador do evangelho. Ele fica rodeando, procurando brechas e fraquezas, para impedir que Deus faça na nossa vida. O rugido do leão sempre gera ansiedade. Por isso que Pedro diz: lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, ou a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. E hoje o Senhor me manda dizer: está ansioso, o rugido do leão está te amedrontando. É normal, é natural muitas vezes você ficar amedrontado, mas Deus cuida de você, e Deus é mais poderoso do que o leão. Amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Romper os limites do inimigo é a única estratégia de vitória. Recuar não é uma opção. A estratégia de Deus para a igreja é avançar. Quando Jesus diz, quando Pedro declara que ele é o Cristo, ele diz: você, Pedro, Petros, no grego é pedrinha, lasca. Teu nome é Petros, você é uma lasquinha, mas você é uma lasquinha dessa rocha. Quem foi comigo para Israel, eu mostrei de onde Jesus estava falando, a rocha. Ele falou: desta pedra gigante, você é como uma lasquinha. E a declaração de que eu sou Messias, o ungido, o Rei dos Reis, esta declaração é inabalável. E ele diz: por causa dessa declaração eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a tua declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note, não é as portas da igreja que vão estar fechadas por inimigos, são as portas do inferno que estão sendo invadidas pela igreja de Deus, com a autoridade do Senhor, para romper e para estabelecer os propósitos de Deus para a sua igreja, em cada século, em cada geração, em cada tempo que Deus levanta o seu povo. Amém? Temos que mudar, portanto, a nossa mentalidade, a nossa perspectiva. Ainda que o rugido dele muitas vezes seja amedrontador, o que Deus espera de nós é que nós reconheçamos
que podemos entregar para Deus a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Porque vamos combinar, se você ouvisse um rugido de leão, qual que seria a coisa mais sensata para fazer? Foge! Mas você já reparou o que acontece quando, por exemplo, um jipe vai fazer um safari, cheio de turista, aquele carro aberto, e anda no meio dos leões e os leões não fazem nada? Você sabe qual é o povo que mais morre? Os japoneses. Porque eles gostam de fotografar, que eles descem. Ele fala, não, esses leões são mansos, estão acostumados. Descem e são devorados vivos. Mas o que acontece? Que o leão não ataca quando o camarada está dentro do carro. É que ele olha para aquele carro gigante e ele acha que as pessoas são o carro. Ele respeita o tamanho daquele veículo. E Deus está dizendo para você que quando você está na carona de Deus, você pode entrar no terreno do inimigo e ele não vai tocar em você. Se você for por conta, sua própria conta, ele te devora. Mas se você estiver no Senhor, você vai ser vencedor, amém? Então essa nova perspectiva que nós devemos ter, começa por uma reflexão de quem nós éramos. Você se lembra de quem você era antes de Jesus? Eu me lembro. Eu cresci ouvindo das pessoas que eu ia ser uma praga. Muitas vezes meu pai falava, esse menino vai ser um bandido, ninguém dá jeito nele. Até o dia que eu conheci Jesus. Aí Ele mudou meu coração, Ele mudou minha vida, mudou meu foco. Quem eu era antes de Jesus, quem eu sou com Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, versos 17 e 18. Mas graças a Deus, diga graças somente a Deus, porque outrora eram escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Servos da justiça. Você só pode estar em duas condições na sua vida: ou fazer parte do império das trevas, ou do reino do Filho do seu amor. O império das trevas é escravidão, é domínio, é subjugo. O reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, é um reino de liberdade, alegria e paz no Espírito Santo. Se você faz parte do reino de Deus, então você tem que ser uma pessoa alegre, amém? Querido, você pode ficar reclamando da vida, olhando e culpando os outros pelos seus fracassos, ou você pode dizer, Deus, o Senhor pode mudar minha história. Eu me recuso a viver uma vida de rejeição, de ferida, de dor, de fracasso, porque eu faço parte do reino do Filho do seu amor, e você é filho e não é escravo. Mas quando a palavra de Deus nos coloca essas duas opções, ou somos escravos do pecado, ou somos servos da justiça, ela está usando a mesma palavra, doulos. E doulos é literalmente escravo. Doulos é literalmente aquele indivíduo que nasceu, ele não tem direito, ele não tem vontade, ele não tem direito para decidir o seu futuro, o seu destino. Ou seja, ele não é dono de si mesmo. Mas acontece que há uma palavra na Bíblia que é redenção, em que o indivíduo ia e comprava um escravo no mercado de escravos e o libertava. Isso é redenção. Mas alguns destes escravos libertos podiam escolher, porque confiavam que aquele senhor era bom. Podiam escolher continuar como escravos. Estes eram honrados por toda a comunidade, recebiam um furo na orelha e um brinco na orelha esquerda, de maneira que todo mundo olhasse e dizia, lá vai o servo da orelha furada. Não escravo por subjugo, mas escravo por decisão. E o que Deus está te dizendo hoje, que se você
se tornar um servo, um escravo da justiça, nunca mais o imperador das trevas vai ter vitória sobre a sua vida. Amém. Quem éramos? Todo tipo de gente que tem uma atitude de achar que é melhor que os outros é porque não tem consciência do pecado. Pessoas que estendem o dedo para acusar outras são pessoas que acham que merecem. Querido, não vai ter uma pessoa no céu que vai entrar lá pela sua vida. Você só vai entrar lá de um jeito: pela graça do Senhor Jesus. E nós teremos essa consciência. Por isso no céu só haverá lugar para adoração para um nome, e esse é o nome de Jesus. Amém? Então Deus está dizendo para você hoje: você quer ser escravo do pecado ou servo da justiça? Se nós nos lembrarmos de quem éramos, do destino que tínhamos, nós vamos ter uma outra perspectiva, porque Deus não mandou seu Filho Jesus morrer na cruz e ressuscitar se você não tivesse um grande valor. E saiba de uma coisa: Jesus não morreu por atacado, não, Ele morreu por cada indivíduo. Por isso que uma ovelha vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus. Quem eu era? Diga assim: escravo do pecado. E o que Jesus fez? Eu quero ler um texto lindo também de Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15, que diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Uma das grandes estratégias do diabo é a acusação. Aliás, a palavra ha-satan no hebraico significa o acusador. E a palavra diabolos no grego é aquele que lança alguma coisa contra alguém. No caso dele, acusações. Mas o que a Bíblia está dizendo sobre o que Jesus fez? Que quando Jesus morreu na cruz, Satanás achou que ele tinha vencido. Houve festa no inferno. Mas o que ele não sabia é que lá naquela cruz, Jesus não estava simplesmente sendo crucificado, mas o escrito de dívida que havia contra nós foi crucificado junto. E agora o Senhor me manda te dizer: não há mais nenhuma escritura de dívida contra a tua vida. Você está livre do acusador. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E aí ele diz: removeu o escrito de dívida, inteiramente encravando na cruz, e despojando principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto aqui é muito forte, querido. Essa palavra diz que ele expôs publicamente. Essa palavra publicamente no grego é parecia, que significa uma declaração aberta, pública, corajosa. Em outras palavras, não pense que quando Jesus foi morto na cruz, imagine a cena, o inferno comemorando. E aí alguém vai dizer: houve uma grande luta, Jesus usou de estratégias, Jesus se esgueirou, porque ele não queria ser encontrado pelos demônios. Não, ele veio aparecendo e falando com confiança: chegou o dia do teu juízo. Agora, a partir de agora, você não tem mais a chave da morte e do inferno. Daqui para mim, porque eu já venci. E ele expôs Satanás. E a Bíblia diz que ele expôs eles publicamente, triunfando sobre eles. E esta palavra triunfando, no grego, triambel, significa literalmente
aquela parada, aquela procissão que um general vencedor fazia de volta para sua casa. Um general que conquistava uma terra distante, e ele vinha para trazer a glória para o seu rei. Os romanos faziam muito isso. E eles botavam todos os derrotados em fila indiana, acorrentados pelo pescoço. Todos nus, pelados, por isso que é despojá-los. Satanás literalmente foi desnudado, peladão, em fila indiana com os demônios. E depois deles vinham então as armas do inimigo, do derrotado. E a Bíblia diz que foi isso que Jesus fez. Quando ele volta para o Pai, ele apresenta aquele que foi derrotado junto com todos os seus demônios, despidos de poder e de autoridade, porque Jesus levou o cativo o cativeiro e entrou na glória dos céus como vencedor. Amém. Não tem nível de comparação. Jesus não entra em guerra com demônios. O dia que ele entrar, não vai ter guerra. Com uma palavra ele vai acabar a conversa. Você e eu estamos em guerra, na autoridade dele. Ele quer que você recue, e Jesus está dizendo: vá adiante, rompa limites, vá além, porque eu tenho mais do que vitória para vocês, e vocês vão glorificar o meu nome. A glória dele. Quando você vence uma guerra, quando o inferno se levanta contra você e você vence, você sabe que a vitória não foi sua, você sabe que a vitória foi dele. A gente faz a nossa parte, que é pequenininha. Eu estou apaixonado pelo meu netinho, né? E agora ele está na fase dos super-heróis, e às vezes quer lutar comigo. E ele luta comigo e eu falo: faz força, faz força. Ele faz, eu: nossa, como você é forte. Ele: é, vovô, sou muito forte. Vamos lutar contra os inimigos. É engraçado, a Lília sempre é do mal. E ele fica do meu lado, porque quando eu tenho que ser do mal, eu faço uma voz grossa. Então ele prefere me ter ao lado dele. E toda vez a gente ganha. Jesus já venceu. Sabe essa guerra que você está enfrentando? O inimigo é real, ele é poderoso sim, mas Deus está te dizendo que Jesus já venceu. Não é que ele vai vencer, ele já venceu. Então eu quero declarar que a tua luta já foi vencida pelo nome que é sobre todo nome, o nome maravilhoso de Yeshua HaMashiach. Amém? Aplauda ao Senhor. Libere a sua fé. Satanás foi exposto publicamente, humilhado, derrotado, suas armas depostas para a glória de Deus. E nós, a terceira perspectiva que a gente tem que ter agora é quem nós somos. 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores, diga embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É muito comum pessoas que vivem lutas ficarem brigadas com Deus. Querido, não adianta você querer brigar com Deus. Você só vai encurtar, você só vai atrasar a tua bênção. Deus sabe tudo, Ele nunca está errado, Ele está sempre certo e você está errado. Então se você está de mal com Ele, quem está errado é você. E quer saber de uma coisa? Quem tem juízo obedece. Quem manda pode, quem tem juízo obedece. Então, se você está aí brigadinho com Deus, não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Deus, reconcilie com Deus, porque você não é qualquer um, você é um embaixador do reino de Deus. Deus fala hoje pela boca da sua igreja. E o interessante no embaixador, porque ele é sempre um indivíduo autorizado, com uma patente de autoridade grande, fora do reino, sempre num país estrangeiro. Mas se você for, por exemplo, numa embaixada aqui nos Estados Unidos,
A partir do momento que você entra lá dentro, você não está mais em solo brasileiro. Você está num solo americano. As leis que regem ali são americanas. Porque o embaixador, ainda que ele esteja distante, ele representa o reino de onde ele veio. As suas guerras, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: você é embaixador. E Deus está te dizendo que você tem a sua embaixada. E na sua embaixada, que é a tua família, que é o teu coração, que é os teus negócios, o inimigo não tem poder. Ele pode até continuar rugindo e fazer você se tornar um crente amedrontado, mas o que Deus está te dizendo, Deus fala por você. E a Bíblia diz claramente, usa esta figura para dizer que o embaixador, quando ele diz vai ter guerra, vai ter guerra. Quando ele diz vai ter paz, ele vai ter paz. Em outras palavras, ao invés de você ficar declarando o tamanho do inimigo, das lutas que você está enfrentando, comece a declarar o tamanho e o poder do seu Deus, porque o poder está na palavra, e a palavra na sua boca vai ser respeitada, porque a Bíblia está dizendo que Deus fez de você embaixador. Cutuca o irmão do lado, diga assim: em nome de Jesus eu declaro que você vai ser o embaixador do reino de Deus. Tem muito crente que em vez de ser embaixador de Deus, é embaixador do inimigo, porque só fala, ai, gente, eu estou debaixo de uma luta. Ai, pastor, olha por mim, porque a opressão está grande. Sacode a poeira, meu irmão, clama o nome de Jesus, repreenda o diabo e vai para cima dele, porque você é embaixador do reino, não é no teu poder nem na tua força. Amém. Somos representantes do céu morando na terra. Mas eu quero dizer algo muito importante, que é o lugar da sua autoridade. Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga assim: no Senhor e na força do seu poder. Vamos combinar, você sabe que sozinho não dá, né? Não dá nem para começo. Mas no Senhor e na força do seu poder, a Bíblia diz que você vai ser fortalecido. Você está ficando mais fraco na sua fé? Não foi Deus que fez isso. No Senhor você é fortalecido, na força do seu poder. Eu me lembro de Pedro, naquela fatídica cena. Eles estavam atravessando o mar da Galileia e começou a haver uma grande tempestade. Quem foi comigo, eu mostrei até de onde ele saiu para onde ele foi. E de repente começou a vir uma grande tempestade, e os discípulos estavam circunspectos ao seu barquinho, limitados, acuados, haviam recuado de tudo. E de repente eles veem de longe alguém andando sobre as águas. Bom, tem que ser um fantasma, porque ninguém anda sobre as águas. Ninguém, vírgula, porque Jesus anda sobre as águas. E Jesus chegando, falou: calma gente, sou eu. E o Pedrão falou: se o Senhor mesmo manda me ter contigo. Esse não tinha limite, né? Pode vir. Jesus falou: então vem. Ele saiu andando. E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, mas de repente ele começou a olhar para os ventos, para as ondas, e começou a afundar. Mas deixa eu te contar um segredo aqui. Não tem problema de afundar. Quantos aqui já afundaram alguma vez na vida? Quantas vezes vocês já sentiram que a tua fé está diminuindo, que, não é? Que a tua força, e você está afundando? O problema não é afundar. Qualquer um pode afundar. O problema é quando você afunda longe de Jesus. Porque Pedro estava afundando mais pertinho de Jesus, que quando ele clamou, Jesus só estendeu a mão e o pegou. E eu quero te dizer que o maior segredo de uma vida de vitória é estar na presença do Rei dos Reis. Lembra do carro que passa no meio dos leões? Na presença do Senhor. E se você começar a afundar, mas estiver pertinho dele, ele vai te tirar. Mas se estiver longe, aí você afunda. É por isso que muita gente caminha para a apostasia, porque abandonou os rudimentos da fé, a simplicidade.
Mas isso não vai acontecer com você, porque o Senhor é contigo. Olhe para o irmão do teu lado e diga: o Senhor é contigo, meu querido. Diga assim: se você estiver afundando, clame ao Senhor, porque se você estiver pertinho dele, vai ficar tudo bem. E quando Jesus pegou Pedro, ele não pegou Pedro e voltou, carregou Pedro no colo, não. Provavelmente ele botou o abraço assim e continuaram andando nas águas. Aí o Pedrão: nenhum de vocês experimentou o que é andar sobre as águas. Esse é o Pedrão. Eu amo Pedro, que Pedro é comum de nós, né? É humano, mas ele era capaz de romper limites. Ele rompeu um limite, irmão. Ele pulou do barco só porque Jesus mandou. Quantos aqui seriam capazes de pular do barco só porque Jesus mandou? Mas pastor, isso era para aquele tempo. Não, se Jesus mandar, eu pulo, porque com ele não tem mar que me engole, não tem leão que me devora. Com ele eu sou mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Aleluia. A quinta perspectiva que eu quero dizer para vocês é que você tem que manter Satanás no lugar dele. Não valorize demais, nem subestime. Você não precisa subestimar. Você sabe que ele é poderoso. Você sabe que sozinho, na tua força, você não dá nada para ele. Mas será que a gente tem que ficar valorizando o tamanho dele, ou tem que valorizar o poder de Deus? Veja o que Romanos 16, 20 diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. A palavra esmagar, no grego sintribo, é uma palavra que descreve pisotear até esmagar os ossos. É a mesma palavra usada para a pessoa que pisa o lagar das uvas, esmaga as uvas para sair o vinho. A Bíblia está dizendo que Jesus fez isso. Lá nos endemoniados gadarenos, o texto de Marcos capítulo 5 diz que esse camarada era tão violento e tão forte no poder do inferno, que quando ele se debatia, as correntes ficavam torcidas, ficavam detonadas, esmagadas. É a mesma palavra aqui. Eu estou dizendo isso tudo só para ler de novo para você. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Qual é o lugar do diabo, irmão? Será que eu não estou sendo muito exagerado em falar isso? Aonde que o diabo vai ser esmagado em breve? Debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar à direita, à destra do Deus Pai, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que há mencionado no céu, na terra ou debaixo da terra. Eles já estão debaixo dos pés de Jesus, e você está em Cristo nas regiões celestiais. Portanto, o lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, entenda essa palavra, receba esta palavra. E ele diz em breve, e esta palavra em breve também é uma palavra muito importante. No grego é taxos. É uma palavra que expressava o barulho que os soldados romanos faziam quando marchavam. Um centurião romano, por exemplo, dizia para os seus soldados: olha, nós somos romanos. Quando o nosso inimigo ouvir o nosso som, eles têm que temer. Então eles eram obrigados a marchar levantando as pernas bem alto. Debaixo das botas tinham cravos, porque eles faziam esse barulho. E imagine a cena: os inimigos ouviam pá, 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 e de repente eles iam aumentando o ritmo e ficando mais rápido, pá, pá, pá. E esta palavra gerava nos inimigos o sentimento: o nosso destino
vai ser logo decidido. Estamos perdidos. Essa é a palavra que Paulo usa para falar sobre a vitória da igreja sobre o reino das trevas. Em breve, Satanás precisa ouvir o barulho da igreja marchando em direção à sua cidadela. Ele, como um leão que quer te fazer recuar, mas o Senhor te chama. Vocês fazem parte de um exército mais do que vencedor, porque o nosso general é Cristo, amém? Então, querido, não estou dizendo que na vida você não tenha baixas, não tenha perdas, não tenha decepções. Isso tudo acontece, mas nada disso é uma vitória definitiva. O inimigo pode ganhar uma batalha, mas em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Então, em nome de Jesus, toma a tenência e haja como servo do Altíssimo. Rompa os limites que o diabo põe na tua vida e entenda que ele vai ser esmagado debaixo dos seus pés. Amém? Qual o propósito dessa autoridade tão tremenda? O texto de Mateus 28, 18 a 20 nos fala qual é o propósito. Tudo que Deus faz é perfeito. O propósito da igreja é conquistar o mundo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, a última palavra de Jesus para os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aonde, irmãos? Quem manda no céu? Jesus. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Eles exercem autoridade igualmente. E na terra, quem manda na terra? Jesus. Agora, para que ele tem essa autoridade toda? Então, portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Querido, quem prometeu é Jesus. Você acha que está sozinho na tua luta, na tua dor? Não. Você é discípulo de Jesus? Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você acha que o inimigo vai te vencer? Não, por quê? Porque ele está junto de você todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, igreja? Para que essa autoridade? Para que a igreja cada vez mais expanda os limites do reino. A gente está vendo o avanço do Islã, e os crentes estão ficando com medo, queridos. Se eles vierem para cá, eles vão ouvir falar de Jesus. Deus continua mandando nesse negócio aqui. Eles até acham que eles estão invadindo para mudar as nações, mas se a igreja se levantar, nós é que revelaremos o amor do Deus que liberta, do Deus que faz de um escravo filho, amém, que aceita todos que o invocam. Então a igreja precisa se levantar hoje, irmãos, com autoridade. Vamos marchar juntos. Vamos fazer com que o inimigo ouça o estampido da nossa marcha e saiba que o seu território vai ser perdido. Quando nós oramos durante 7 anos por esse lugar, na hora que fechamos, eu pedi um monte de sinais para Deus, um milagre atrás do outro. Tinha gente que falava, ai, a igreja agora vai ficar grande demais. Querido, você não quer conquistar um território maior para a tua vida ou não? Você não quer ter um carro melhor, um apartamento bom? Você não quer ter um dinheiro na sua conta para você poder prosperar e fazer as coisas que você gosta? Por que o reino de Deus tem que ser pobre? Eu não entendo, as pessoas acham que um Neymar pode ganhar 100 milhões de dólares por ano e dizer, glória a Deus que ele ganha 100 milhões de dólares. Mas olha para a igreja que está prosperando e já torce o nariz. Isso é coisa do inferno, irmão. Porque você foi chamado por Deus para tomar posse, para dominar, para prosperar, para ter a abundância de Deus, para que o reino dele seja manifesto. Você tem que mudar a sua mentalidade, romper o limite.
Todo mundo quer ter um Land Rover, né? Então saiba você que o dono da Land Rover é crente. E é a maior empresa de investimento em missionários do mundo. Deus quer prosperar o teu negócio. Se você continuar com essa visãozinha de que crente tem que ser pobre, você nunca vai prosperar. Mas se você disser: Deus, abençoa a minha vida, que eu serei instrumento da tua obra, aí você vai ver o que Deus vai fazer com você. Porque Deus não precisa de nós, mas Ele escolheu nos usar, nos levantar em todas as áreas. O propósito dele na sua vida há de se cumprir. Eu quero concluir essa palavra lendo um texto que eu postei no Facebook. Eu fiquei fazendo algumas reflexões e esse texto saiu. Ficou um texto interessante, eu quero ler para vocês. Quando um pássaro está vivo, ele come as formigas. Mas quando o pássaro morre, as formigas que o comem. Tempo e circunstâncias podem mudar a qualquer minuto. Por isso, não desvalorize nada em sua volta. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso do que nós. Saiba que uma árvore faz 1 milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. Portanto, seja bom, faça o bem. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água 2 vezes, porque a água que já passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se: nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque acima de tudo um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Tenha 4 amores na vida: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus porque é o dono da vida. A vida porque é curta. A família porque é única. E os amigos porque são raros. Glória a Deus. Foi feita uma pesquisa no Facebook sobre o que as pessoas gostariam de mudar se elas pudessem. 99% das pessoas falaram de circunstâncias. Queria que meu casamento mudasse. Queria que minha saúde mudasse. Queria que minha mulher fosse melhor comigo. Queria que estar num emprego melhor. Menos de 1% falou assim: eu não queria mais ser invejoso. Eu não queria mais ser escravo do pecado. As pessoas não entenderam ainda que o que tem que mudar é o teu coração, e não o que está a sua circunstância. Porque se o teu coração mudar, e você andar em Deus, você vai ser mais do que vencedor, querido. E a vida é breve, a vida passa. Não perca seu tempo se levantando contra pessoas, odiando, ficando ressentido. Ai, não perdoa, você não sabe o que ele fez. Querido, eu perdoo sim, eu perdoo todo mundo. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre porque Jesus me ama, e eu não tenho ninguém na minha vida de quem eu tenho raiva. Sabe por quê? Porque eu estou com Jesus. E o Senhor está dizendo para você: você é parte do meu exército. Eu não te chamei para recuar. Você não é gado e nem carne para leão comer. Você é filho do Deus Altíssimo, e Deus tem para você uma vida de vitória, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer: eu creio? Eu quero pedir para você ficar de pé agora. Eu vou orar pela tua vida. Eu reconheço que a guerra está cada vez mais recrudescida. São tempos maus, dias difíceis. E o inimigo, com as suas estratégias sagazes, traiçoeiras, enganam as presas. Mas nós somos servos do Deus Altíssimo.
Eu quero que você feche os seus olhos agora, querido. E você vai pensar em como você recuou, em como você deixou que o inimigo roubasse de você o teu chamado, o teu propósito. E você vai dizer para Deus hoje: Senhor, eis-me aqui. O Senhor é um Deus de recomeço, de perdão, de graça e de aceitação. Eu me posiciono, porque eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E se o acusador vier dizer: não, mas não tem mais jeito, porque você pisou na bola, agora Deus te riscou nada. A única coisa que ele riscou foi o escrito de dívida que havia contra você. Você está livre no nome de Jesus. Creia nesta palavra e a tua vida vai ser transformada. Então levante a mão para o céu e diga: Senhor Deus, todos os dias da minha vida eu quero te honrar, te glorificar, te exaltar, porque não é por aquilo que eu fiz que eu serei vencedor, mas por aquilo que o Senhor fez. E a tua palavra diz que esta vitória é cabal, definitiva, completa, e Ele já venceu no meu lugar. Por isso, Deus, eu te peço perdão, Pai, pelo meu recuo, pelo meu medo, pela minha mágoa, pela minha rebeldia. E eu declaro, Senhor, eu escolho servir ao Deus da justiça e não andar amedrontado, ansioso com os ataques do inimigo, porque Tu és fiel. Mesmo quando eu sou infiel, Tu és fiel, e o Senhor não volta atrás da Tua palavra. Eu escolho a Tua presença, porque na Tua presença, Senhor, a vitória, a alegria, a paz, a liberdade. Em nome de Jesus, Senhor, muda a minha história. A partir de hoje, eu vou olhar para as minhas lutas com uma outra perspectiva, porque o Senhor é mais do que vencedor. Em nome de Jesus, eu vou romper limites, eu vou avançar para o meu destino. Eu serei usado nos meus dons, na minha generosidade, no meu amor, na minha alegria, no meu testemunho. Eu falarei do que Jesus fez na minha vida, e eu me alisto. Levante a mão e diga: Senhor Deus, eu me alisto no exército que jamais será vencido, que é o exército do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você que me vê pela internet, esta palavra é para você também. Toma posse e muda de vida. Pare de reclamar e de achar que a tua história é uma história de fracasso. Deus pode mudar a tua história fracassada e tornar você mais do que vencedor. Na vida haverá momentos de dor, de perdas. Faz parte da luta. Você pode até ser ferido, mas não vai ser destruído. Sabe por quê? Porque o teu destino é ser mais do que vencedor. E um dia todos nós estaremos na presença do Rei, glorificando o seu nome e a sua fidelidade e os seus livramentos e o seu poder nas nossas vidas, para a glória de Deus. É essa mensagem que o mundo precisa ouvir. O mundo não precisa de crentes amargurados, enraivecidos. Quero que o PT morra, quero que o PSDB morra. Queridos, eu quero que todos eles se convertam. E eu quero declarar que Deus tem o território do Brasil para a igreja, e a igreja de Cristo Jesus haverá de ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Você faz parte disso. Feche seus olhos. Não tem outro jeito de você ter vitória a não ser na presença de Jesus. Você pode ser um daqueles discípulos que ficaram acuados, amedrontados.
ou pode ser como Pedro, que ousou romper o limite e caminhar na direção de Jesus e andou sobre as águas. Então a primeira coisa que você tem que fazer na tua vida é entregar o teu destino e o teu coração para Jesus. Eu não estou te convidando para uma religião. Religião é coisa de homens. Eu estou te falando do teu Salvador, que quer te libertar hoje, te redimir e te salvar. E isto você pode fazer parte do reino de Deus de uma maneira muito simples, crendo no coração e confessando com a tua boca. Então levante a mão para o céu. Diga: Senhor, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Eu me entrego a Ele, eu me rendo, eu faço dele o meu Senhor e o meu Salvador. Agora, Senhor, me alisto no teu exército, porque eu quero ser portador dessa mensagem, embaixador do teu reino. Eu entrego a minha vida, minha ansiedade, meus pecados, meu destino, totalmente nas tuas mãos, porque tu és fiel e tem cuidado da minha vida. Amém. A Bíblia diz que Jesus te amou e nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós devemos odiar o pecado, porque o pecado escraviza. Mas o amor de Deus nunca será ultrapassado pelo seu ódio ao pecado, porque Ele é Pai, e o Pai ama mesmo quando o filho não é bom. E essa é uma das maiores mentiras do inimigo, fazer com que você creia que Ele não te ama. Querido, você vai passar a eternidade na glória. Não deixe que a dor te esmague, não deixe que o inimigo te esmague, porque você é embaixador do reino de Deus, você é importante. A autoridade na sua vida, Jesus disse: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, e vocês vão em meu nome. Não é na sua força, não é no seu poder, não é no seu talento, é no nome dEle. Então nós não temos outro destino a não ser sermos mais do que vencedores para glorificar a Deus. Amém. Mesmo que essa vitória seja superar uma morte, uma perda, nada pode matar a nossa esperança. Evangelho é boa notícia, e eu tenho uma boa notícia para vocês: Jesus é vencedor, Jesus é mais do que vencedor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Criador, mas é o Salvador. Ele é o nosso melhor amigo, é Ele quem nos gerou, é Ele quem nos chamou, nos escolheu. Você não é qualquer um, meu querido. Não fique chorando pelas coisas que não te aconteceram. Deixe-se levar pelo Espírito para as coisas que Deus quer que aconteçam na tua vida. Mas todos vocês precisam entender uma coisa: Deus não tem filhos preferidos. A única vez na Bíblia que fala de João, discípulo amado, foi ele mesmo que falou. Jesus nunca disse que amava mais João. Ele se sentia o queridinho. Ele quer que você se sinta também amado por Ele, porque Ele morreu para você passar a eternidade ao seu lado. Amém, querido? Vamos viver uma vida para a sua glória. Vamos viver uma vida para a sua glória. Vamos viver uma vida de testemunho. O melhor testemunho na hora da dor, o melhor testemunho na hora da perseguição. Mas, querido, você pode aprisionar um crente, mas se ele estiver com Deus, a cadeia vira um lugar de adoração. Assim foram com os discípulos.
Na hora mais escura, meia-noite, na prisão mais profunda, eles adoravam ao Senhor acorrentados. E um terremoto destruiu as suas cadeias. Feche seus olhos, levante a mão para o céu. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por cada vida aqui hoje. Porque todo aquele que já te confessou é teu. Foi escolhido lá na eternidade. E as suas escolhas são perfeitas. A sua sabedoria é inigualável. Ajuda esta igreja, mas não só a nossa igreja, todo aquele que invoca o nome do Senhor, para rompermos limites impostos pelas trevas e conquistarmos muitas vidas para o reino do Filho do seu amor. Abençoa as famílias, as causas, o trabalho, os instrumentos de pescaria, sobretudo o coração do teu povo. Eu oro em nome de Jesus. E eu declaro, meu querido, sobre a sua vida, que a graça de Jesus é suficiente, que o amor de Deus é infinito, e que as consolações do Espírito Santo são curativas, e estão sobre a sua vida todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre a sua vida e faça de você um embaixador do seu amor e do seu reino. Deus te abençoe. Até a semana que vem.